A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi, pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo site da rádio, pelo canal no YouTube ou pelo Facebook. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai falar de mais uma obra que entra aí no vestibular desse ano, né? Quem vai ingressar, fazer a prova em 2021 para ingressar em 2022 na FUVEST vai ter que ler o livro de poemas Mensagem, do Fernando Pessoa. Esse livro, gente, ele foi publicado em 1934, mas ele, na verdade, foi escrito por um período, assim, bastante extenso, sabe? São poemas que o Fernando Pessoa foi escrevendo durante 21 anos. Desde 1913 ele foi produzindo esses poemas e aí em 34 eles são compilados aí nessa coletânea Mensagem. E olha que interessante, inicialmente esse livro foi chamado, né, o título que ele deu era Portugal. Ele resolveu e depois apagou, né? Trocou o título e virou Mensagem. E tanto Portugal quanto Mensagem tem uma razão de ser, né? Esses títulos, eles têm uma motivação. A ideia de Portugal fica muito claro quando você vai ler os poemas, porque o que nós vamos encontrar aqui em Mensagem é uma espécie de, digamos, poemas de inspiração de uma epopeia, poemas de uma inspiração épica, para falar sobre o povo português, para falar sobre a história de Portugal. Então, o título Portugal faria muito sentido, né? E aí, quando eu digo isso, talvez você esteja se lembrando que alguém já tinha feito isso na história literária de Portugal, né? Camões, com os Lusíadas. Então, sim, Mensagem, de certa forma, dialoga com o épico do Camões, Os Lusíadas. O que acontecia lá nos Lusíadas? Aí nós estamos falando do século XVI, né? Nos Lusíadas, a gente tem a contação, né, uma narrativa em forma de poema, então a história contada, né, narrada, mas num formato de poema, decassílabo, é bem assim, rígido, né, a métrica é rígida, é um poema assim, dividido em alguns cantos, né, e vai contando a história de Vasco da Gama, a viagem de Vasco da Gama até o descobrimento das Índias, né. E aí, lá naquele poema do Camões, você já vai encontrar um misto de realidade com ficção, né? Porque de fato houve um Vasco da Gama, de fato houve, né, essa viagem, e inclusive o contexto da história, né, narrada ali em Lusíadas, é um contexto real, né? Aquele contexto de expansão marítima de Portugal, que inclusive vai ser importante para entender uma das partes de Mensagem, né? Então, quando a gente lê nos Lusíadas, a gente percebe que é uma épica, né, um poema épico, porque primeiro ele faz a exaltação a um herói, no caso é um herói coletivo, o povo português, e ele segue uma estrutura clássica bastante rígida em relação a métricas, rimas, né, a estrutura formal mesmo do poema. E aí, e faz essa mistura de realidade, né? A história, existia um Vasco da Gama, existia a expansão marítima, quer dizer, isso tudo é factual, mas ele também mistura com a questão do mítico, né? Ele vai trazer figuras da mitologia, né? O Camões, ele vai fazer assim uma narrativa que mistura o ficcional com o real, né? Ok, aí a gente lê Mensagem. Claro, ele é bem mais conciso do que os Lusíadas. Uma outra coisa importante é que nós estamos falando de um poeta agora do modernismo, e aí o que o modernismo vai propor para a poesia? Uma não rigidez da forma, né? Então, a ideia de fazer em decassílabos, de colocar ali todos os versos iguaizinhos, pontuar a rima no lugar certinho, isso cai por terra no modernismo. E aí, quando você for ler Mensagem, você vai perceber essa questão da forma. Por quê? Porque nós vamos encontrar versos livres, né? Eles têm, alguns têm uma extensão maior que outros, tem alguns trechos que inclusive parece prosa, né? Parece um poema em prosa, não tá no formato de versos, né? Você não tem a rima de uma forma tão fixa. E aí tudo isso contribui, né? Tanto para que descaracterize a ideia de uma epopeia no sentido clássico, né?
mas ao mesmo tempo para trazer uma inovação, né? Dá para dizer que Mensagem, portanto, tem uma inspiração clássica, uma inspiração épica, dialoga com Camões, que já dialogava com a Antiguidade Clássica, então existe uma linha aí, né, de sucessão literária, que você percebe aqui, mas ao mesmo tempo é um poeta do modernismo, ok? E é preciso pensar também, né, em quem é o Fernando Pessoa. Inclusive, gente, o Fernando Pessoa na Unicamp aparece com o drama O Marinheiro. E a gente já fez aqui para a Rádio Acadêmica um episódio sobre o Marinheiro, onde eu também contextualizo um pouquinho do Fernando Pessoa. Então, quem ainda não viu, lá no canal no YouTube, né, consegue encontrar esse videozinho do Marinheiro. Mas vamos retomar, né? O Fernando Pessoa, ele é certamente um dos maiores autores, maiores poetas de língua portuguesa, né? E ele sabia disso, porque inclusive na revista Orfeu, que é uma das revistas que fundam aí o movimento modernista lá em Portugal, ele meio que se coloca já dessa forma, né? Ele vai escrever alguns textos onde ele vai dizer que está para surgir um supra-Camões, né? Um novo poeta que vai superar, de certa forma, Camões, né? De certa forma fica também a sugestão de que seria ele. Mas enfim, de fato, o cara, ele foi genial. E ele é muito conhecido pelos heterônimos. Ele produziu, assim, digamos que ele se despersonalizou, né, em inúmeros heterônimos, que são novas personalidades. Ele cria, inclusive, com biografia própria, né? Ele tem 3, que são os mais famosos, o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, e o Álvaro de Campos. Mas no livro Mensagem, nesses poemas, nós vamos ter o Fernando Pessoa ortônimo, ou Fernando Pessoa ele mesmo. Quer dizer, não são os heterônimos aqui, tá? Então, são algumas coisas que você precisa saber sobre ele. E aí, quando ele se propõe a falar de Portugal aqui em Mensagem, ele vai trazer, primeiro que ele vai dividir, né, esse livro em 3 partes, tá? Brasões, Mar Português e o Encoberto. E aí, em cada uma dessas partes, ele vai trazer Portugal por uma visão, assim, histórica e mítica. Real, né, histórico mesmo, factual, misturado com uma visão de futuro, uma profecia. Daí a ideia de mensagem, né? Você vai ler e você vai ficar pensando assim, que mensagem é essa? E para quem é essa mensagem? E de quem vem essa mensagem, né? Então, de certa forma, parece que o eu lírico se coloca ali como alguém que traz uma palavra, traz uma mensagem, traz uma profecia para Portugal sobre o seu futuro. Bom, e aí vamos falar das partes, né, do livro para você entender melhor o que é isso, tá? Então, como eu disse, ele está dividido em 3 partes. E aí, essa divisão tem a ver com a história de Portugal. A primeira parte se chama Brasões, e ela tem 19, desculpa, Brasão, e ela tem 19 poemas. A segunda parte se chama Mar Português, e ela tem 12 poemas. E a última parte, O Encoberto, tem 13 poemas, ok? Inclusive no Mar Português, depois eu vou ler um trechinho aqui, vocês vão ver que tem um poema bem famoso, alguns versos aí que certamente você já ouviu em algum lugar, tá? Bom, não há, como eu disse, não há um padrão métrico, não há um padrão na quantidade de versos, na quantidade de poemas, porque nós estamos falando de um poeta modernista, né? Em Brasão, o que a gente vai encontrar, o próprio nome já diz, né? Existe uma simbologia aí nessa ideia de Brasão. Nós vamos encontrar a ideia de um nacionalismo muito forte, de um patriotismo voltado para a história de Portugal. Então, nessa parte, você vai encontrar vários nomes de reis portugueses que, numa sequência, né, que fizeram de Portugal uma grande nação. Essa é a ideia, né, do autor, e essa é a ideia dessa parte aí, Brasão, tá? Eu vou ler um trechinho aqui, logo no início dessa parte, que se chama assim, Os Campos. Primeiro, o dos castelos. A Europa jaz, posta nos cotovelos. Olha a descrição que ele vai fazer do mapa, né? De oriente a ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos. Olhos gregos, lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é um ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado. Este diz Inglaterra, onde afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita com o olhar esfíngico e fatal o ocidente, futuro do passado.
o rosto com que fita é Portugal. Então, o que ele está dizendo é que a Europa, de certa forma, agora está se voltando para Portugal, está olhando para Portugal. Porque, gente, Portugal, e aí nós vamos chegar na segunda parte com o mar português, né? Foi uma grande potência europeia e no século XVI, por exemplo, a gente vai ver essa expansão de Portugal muito marcada pelas grandes navegações, que é o que vai aparecer na segunda parte, tá? Então aqui no Brasão, você vai ter toda essa descrição de um passado grandioso de Portugal, esse tom de nacionalismo, esse tom de patriotismo muito forte. E aí, de novo, o que uma epopeia faz? Ela elogia, ela exalta um herói, seja indivíduo ou coletivo, né? Então aqui é de novo a ideia de um herói coletivo, assim como nos Lusíadas. A exaltação de Portugal conduzida, né, o sucesso, a grandiosidade de Portugal, conduzida por esses reis que ele vai mencionar aqui numa linha de sucessão, ok? Aí você pode, claro, conforme a sua leitura, você pode ir dar uma pesquisada, né, para entender melhor o que cada um desses reis fez, porque ele vai dizer algumas coisas e talvez isso abra espaço, inclusive, para perguntas interdisciplinares, né, dentro do vestibular. De repente, dialogando aí com a história, né, até mesmo com geografia, enfim, é possível, né? Então, fica de olho nisso. Aí nós vamos para a segunda parte, que é mar português. Essa parte, gente, também permanece aquele tom de exaltação, também vai ter esse nacionalismo, porque o foco agora é nas grandes navegações. Um momento de maior expansão, um momento de engrandecimento, né? Enriquecimento, destaque econômico de Portugal. Nessa parte, eu vou procurar aqui o trechinho que eu quero ler para vocês, que é um trechinho que certamente vocês já ouviram. Tem alguns versos aqui que são bastante famosos e acho que vocês vão se recordar. Então, nessa parte do mar português, a gente vai ter a descrição aí dessa noção de grandiosidade por conta das navegações. Veja, é o 10º poema dessa parte, que se chama, o poema em si, Mar Português. Veja se você já não ouviu isso. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nossos, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Já ouviu, né? Bom, o que ele está dizendo aqui nesse trechinho? Ele está dizendo que, bom, para poder expandir, para poder crescer, Portugal teve que se aventurar, né? Teve que se lançar ao mar em busca de novos territórios. E isso não foi fácil, né? Isso também trouxe perdas, né? Por isso essa imagem de mães que choram pela partida dos filhos que foram nessas navegações, né? Os filhos que ficaram ou que foram e rezaram para voltar, né? Ou os que ficaram rezando pela volta dos seus pais, as noivas que ficaram por casar e nunca mais viram seus noivos novamente, enfim. E aí ele pergunta, o eu lírico pergunta, valeu a pena? Quer dizer, valeu a pena tudo isso? Todo esse medo, todas essas lágrimas, todo esse sofrimento? Aham, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quer dizer, se você quer passar além do bojador, se você quer superar os limites, se você quer ir além e conseguir alguma coisa que outras nações não conseguiram, tem que passar além da dor. Então, sim, o sofrimento valeu a pena, pois trouxe o benefício, a grandeza, a glória para Portugal. Essa é a ideia que se tem aqui, tá? Então, nesse trechinho do mar português, é isso que você vai encontrar. É toda a descrição dessas navegações, né? A ideia aí desse mar português. O mar, inclusive, traz uma simbologia muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que é o caminho, né? É o limite cruzado, é a ideia de você ultrapassar os medos. Imagine, principalmente pensando lá atrás, né? Em séculos XV, XVI e 17, imagine, você não tinha GPS, você não tinha como saber o que encontrar, né? Então, assim, de fato, um risco muito grande, né? Mas não fosse pelo risco, não fosse pela superação do risco,
Portugal não teria enriquecido e se tornado a potência que era naquele momento, tá? E aí nós vamos para a terceira parte, o encoberto. Quem é o encoberto? Aqui, o Fernando Pessoa vai recuperar o mito do sebastianismo. Talvez vocês também já tenham ouvido falar disso, né? Que é esse mito, né? O encoberto é o apelido, né, que se dá para o rei Dom Sebastião, que desapareceu na África numa batalha em 1578, a batalha conhecida como Alcácer Quibir. E aí, como ele nunca foi encontrado, né, o corpo dele nunca foi encontrado, criou-se o mito de que ele retornaria em algum momento para trazer novamente grandeza a Portugal, para revigorar Portugal, para a glória de Portugal. Então, essa é a ideia do mito do sebastianismo, né? A ideia de que esse rei voltaria para reconduzir a nação portuguesa, porque aqui a gente já está pensando numa decadência. E quando Fernando Pessoa está escrevendo, quer dizer, nós já estamos aí no século XX, Portugal é uma nação já em decadência, né? Tanto política quanto econômica. Mas olha que interessante, isso poderia, né, nos fazer pensar numa visão mais melancólica ou numa visão do tipo, poxa, né, fomos tanto e agora não somos nada ou somos quase nada. Mas a gente vai perceber aqui que o tom, assim, ok, no encoberto existe um tom de melancolia, de um certo saudosismo, né? Mas ao mesmo tempo, parece que essa ideia, né, de que existe uma decadência está servindo como uma mola, sabe? Para impulsionar crescimento. É assim que o eu lírico parece que enxerga esse contexto, né? A ideia de que ele vai, Portugal ainda vai passar por essa decadência e vai crescer. Né? Então a gente não vê aqui uma decadência nacional como um desespero, mas sim como um signo de esperança, tá? O que é bem interessante, né? Bom, além dessas informações todas que eu já dei, algumas outras coisas que você precisa pensar. Aqui a gente também vai ter essa mistura de realidade com mítico, principalmente porque o Fernando Pessoa está mesclando o que é passado histórico, coisas que de fato aconteceram, com mitos. Por exemplo, o mito do sebastianismo, né? Também tem o mito do herói aventureiro, né? Da ideia de que os portugueses são aventureiros assim meio que predestinados a isso. Você também vai ver isso no contexto da leitura. E assim, o Fernando Pessoa, ele é um poeta de símbolos, né? Então, fica atento porque as palavras elas estão ali para simbolizar muita coisa. Por exemplo, o que é esse mar? Como que ele aparece, né? O que é esse português? O que é Portugal? Então, tudo isso vai corroborar para transmitir para a gente a cosmovisão do Fernando Pessoa, a visão de mundo dele, tá? E essa visão de mundo, ela é permeada por real e mítico, né? E até mesmo místico, de certa forma. Principalmente porque ele vai falar de um tempo futuro, né? Nessa terceira parte, ele de certa forma está trazendo a mensagem, está trazendo a profecia, né? O que vai ser de Portugal de agora em diante. Então a gente tem um futuro, claro, não realizado. Aí nós já não estamos mais no âmbito do histórico, nós estamos no âmbito do mítico, né? E do místico, né? Quer dizer, essa mistura, né? De história e poesia, de fato e imaginação e profecia, né? De uma realidade e um mito, e assim por diante. Bom, eu acho que é isso. Ah, deixa eu ler o último trechinho, que já tá nessa parte aí do encoberto, bem no finalzinho do livro, só pra gente encerrar, tá? Também é um trechinho assim que mostra, né? Essa cosmovisão é importante, ó. O poema se chama Nevoeiro. Nem rei nem lei, nem paz nem guerra define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato o encerra. Ninguém sabe que coisa quer. Ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora? Tudo é incerto e derradeiro. Tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. É a hora. Olha como ele termina. É a hora. Tá vendo? Assim, ao mesmo tempo que, olha, tudo é nevoeiro, mas agora tá na hora da gente levantar. Tá na hora de revigorar. Portugal,
a partir da nossa história, né? Então é essa a intenção, parece, né? Revisitar uma história grandiosa para que isso sirva de mola propulsora para um futuro grandioso, ok? Espero que vocês gostem, espero que esse vídeo, esse episódio tenha ajudado a entender o livro Mensagem e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!